Então, o que está ocorrendo hoje aqui na prática é que a nossa Constituição, os direitos e garantias fundamentais estão sendo revogados na prática, não estão mais em vigor. Eu poderia até dizer que isso não é novo. Isso é novo para criminalizar a política, mas é antigo aqui no Brasil. Onde foi, em que tempo foi que nas nossas favelas, nos bairros pobres das cidades brasileiras, nas periferias das nossas cidades, a Constituição algum dia esteve em vigor? Nunca esteve. Lá o que funciona é o pontapé na porta do barraco. Lá o que funciona é a cacetada, é a tortura, é o desaparecimento, como foi o caso de Amarildo, que acontecem todos os dias, à larga dos direitos e garantias fundamentais que nunca foram observados lá, como nunca foram observados entre o povo LGBT, que nunca foi observado entre o povo negro, que nunca foi observado entre os camponeses sem terra, que nunca foi observado, enfim, nas populações vulneráveis de nosso país. A novidade é que agora isto está se voltando para a política. E o que não é novidade? É usar o chamado combate à corrupção, como se usou com Getúlio Vargas, como se usou em 64 contra o presidente João Goulart, para o quê? Separar os governos populares das massas dos trabalhadores que os elegeram. É para isso que se invoca um falso combate à corrupção, porque corruptos, esses sim, vocês viram lá na Câmara dos Deputados a quantidade de corrupto, de bandido que subiu à tribuna para bradar contra a corrupção, dizer que estavam ali votando no impeachment para combater a corrupção, para defender a moralidade. Vocês viram, vários deles já estão sendo aí indiciados. Tinha uma deputada lá que dava saltinho, não sei se vocês lembram, que dedicou o voto ao marido dela, campeão da moralidade. No dia seguinte, esse bandido estava preso. Não sei se vocês lembram de um deputado com uma voz estridente, desagradável, que só fala aos berros, falava enrolado na bandeira nacional, que dedicou o voto dele ao pai. O pai, semana passada, foi preso, é líder do PSDB lá em Minas Gerais, está aqui. Ao defender o mandato da presidenta Dilma, nós temos que defender a legalidade. Nós temos que defender até o fim do governo golpista e a volta da presidenta Dilma. E é por isso que eu, particularmente, estou falando em meu nome particular, sou contra essa história de plebiscito, essa história de eleição. O mandato tem que ser cumprido até o fim. O mandato é de 4 anos. Quem pôs a Dilma lá foi o povo brasileiro. E só o povo brasileiro pode tirar o presidente da cadeira presidencial. Eu acho que qualquer tipo de abreviação do mandato da Dilma, acho que é ilógico da nossa parte. A gente acaba, de uma certa forma, dando razão aos golpistas. A Dilma tem que governar, a não ser que ela não queira mais. Aí é problema dela. Agora, nós exigirmos que ela apresente proposta de plebiscito, proposta de eleição, eu acho equivocado. Mas é um debate que está aberto. Diversos companheiros nossos, sérios, comprometidos com a democracia, têm essa visão, que eu respeito, mas com ela não concordo. E, por fim, nós agora vamos entrar lá na Câmara dos Deputados, no torvelinho, com a renúncia do chefe da quadrilha, Eduardo Cunha. Chefe não, ele é corresponsável juntamente com o presidente golpista Michel Temer. Os dois são os chefes da quadrilha que tomaram de assalto o Palácio do Planalto. Mas começa uma discussão, estou encerrando, começa uma discussão sobre quem vai substituir Eduardo Cunha. Eu e outros companheiros. Cunha é carta fora do baralho. Pô. Agora a questão é Temer, esse chefe da quadrilha que hoje está governando o país. E nós não podemos aceitar que a mesa da Câmara
e o próximo presidente da Câmara seja alguém alinhado com o governo golpista. Então, desde já, de antemão, já estou aqui noticiando que vou lutar lá na bancada. Ou a gente arruma um candidato, e não estou dizendo que tem que ser do PT ou tem que ser do PCdoB, houve deputados de outros partidos que votaram contra o golpe. Houve até gente do PMDB que votou contra o golpe. Se algum deputado desse se apresentar como candidato, acho que a gente deve apoiar. Se não, acho que devemos nos manter fora do processo de sucessão da Câmara, denunciando os golpistas e denunciando qualquer tipo de sucessão ligada a Michel Temer. Então, companheiros, eu quero dizer que me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Quero dizer que o meu mandato está à disposição da FUP, está à disposição dos petroleiros. Nós sabemos, estamos vendo o que está acontecendo lá, outra face do golpe. Ontem, a tal comissão especial aprovou a entrega do pré-sal aos interesses imperialistas, ao capital internacional. Essa é a outra face do golpe, que nós só vamos barrar, não é lá no Congresso, nós só vamos barrar nas ruas. É delas que nós não podemos mais sair. Então, eu quero dizer a vocês que o nosso mandato, o meu, de outros companheiros lá da Câmara, está à disposição de vocês, está à disposição dos petroleiros, à disposição da FUP, para engrossar o movimento fora Temer e de não entrega das nossas riquezas, particularmente do pré-sal, ao imperialismo norte-americano. Muito obrigado, companheiros. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, deputado. Vou passar para o companheiro Paulo Moreira Leite. Eu só queria lembrar que lá na República de Curitiba, quem não presta são os fascistas, porque tem muita gente boa lá e fazendo a luta contra esses fascistas lá, tá ok? Companheiro Paulo Moreira Leite, 20 minutos. Alô. Obrigado. Alô? Tá ouvindo? Bem, alô? 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 Opa, pronto. Alô? Bem, eu queria começar... isso a gente deixa para o final. Eu queria começar com uma história. Um grande operador do golpe de 64, que era um dos maiores corruptos da política brasileira, que era o governador Adhemar de Barros, ele foi o sujeito que promoveu o ato de massa que foi decisivo no momento final do golpe, que foi a Marcha com Deus pela Família. Ele também foi um cara que fez todo um trabalho de conspiração para atrair os empresários de São Paulo, que eram indispensáveis ao golpe, não os Mesquita, que estavam desde o início, os empresários produtivos, né? E ele é um sujeito, assim, essencial ao golpe, mas como o golpe era um golpe contra a subversão e contra a corrupção, ele logo foi sendo marginalizado. E num sinal de que o golpe, no momento em que o golpe começou a entrar em dificuldades, inclusive ocorreram as primeiras eleições para governo de Estado, e o candidato da ditadura foi derrotado, né? Tiveram que sacrificar o Adhemar de Barros. E o Adhemar de Barros foi cassado. E foi cassado com o discurso de que iam haver eleições breves, e ele tinha um comportamento incompatível com o país que eles queriam construir. Diziam que a postura moral dele não se adequava ao movimento que pretendia regenerar o país. Tudo mentira. Eles precisavam dar uma satisfação porque estavam numa posição de fraqueza, né? É evidente que a renúncia forçada do Eduardo Cunha é um sinal disso. Num governo que destituiu uma presidência naquela sessão de carnaval ético, né, que foi um discursos moralizantes o tempo inteiro, o Cunha não cabe mais, né? Eles têm que apagar essa figura. E é por isso que ele renuncia, e é por isso que em breve ou ele vai conseguir se esconder, ou então ele vai ter que ser cassado.
porque o golpe não está conseguindo responder ao ponto principal, que é o discurso ético. O ponto principal, do ponto de vista das pessoas que foram à rua, que foram pedir o fim do governo, que foram pedir o fim da Dilma, né? Eu acho isso importante porque é um sinal, mais um sinal de fraqueza desse governo. Nós temos um golpe que começa fraco, um golpe que enfrenta de cara uma contestação da sua própria natureza, né? Quer dizer, não há, dentro e fora do Brasil, não há quem diga que foi uma solução democrática. As pessoas podem se defender, porque elas ouvem tanto falar em golpe que elas precisam dizer, não, mas o impeachment está na Constituição. Mas, de fato, a ideia de que foi uma saída democrática, a ideia de que foi legítimo você afastar o presidente nas condições em que foi afastada, não existe. Hoje, na verdade, nós estamos no país do camburão. Sabe, aquele país que todo mundo, quando chega às 6 da manhã, olha para a janela para ver se tem um carro preto da Polícia Federal na porta. É exatamente a ditadura. A ditadura é o país da C-14. Hoje é um camburão preto, japonês, importado. Ele não vem sozinho, ele vem várias pessoas, mas ele pode pegar qualquer um. Ele pode fazer qualquer coisa. Porque nós estamos num país onde quem manda não é o presidente da República. O presidente da República pediu para o Cunha ir embora para ver se ele se salva, para ver se o camburão não chega na casa dele. Porque é evidente que todas as ligações que vão a Cunha levam a Temer. Não há um sinal que não leve. Então é preciso se preservar, é preciso se defender, né? Nós vivemos uma situação que é um absurdo. Retomando o que disse o Vadir, mas sentando um pouco além, a situação é a seguinte: quem está decidindo o que acontece com as pessoas é um juiz de Curitiba, às vezes tem uma interferência do ministro do STF, às vezes você tem o Ministério Público e você tem a Polícia Federal. É uma discussão de um Estado policial. Não há lugar aí para se discutir os direitos do cidadão. Veja assim, nós temos o mais popular político brasileiro, que é o Lula. Um presidente assim, que fez história, que fez uma mudança, que mudou o país. Nós estamos aqui por causa dele. O país que existe hoje, o Brasil hoje tem um lugar que é o lugar dele. Qual é a discussão prática? É saber se ele será preso, como querem alguns, saber se ele vai ter uma nova condição coercitiva, será que ele vai sofrer, saber se vai ficar respondendo interrogatórios, até que apareça alguma casca de banana, né? Isso nós estamos falando do maior político brasileiro, do cidadão que, assim, pergunta, vai e volta, pergunta o que ele tem, é o maior político brasileiro, o maior presidente que o Brasil já teve. É essa situação que nós estamos vivendo, quer dizer, o golpe já foi, o golpe está aí, o Estado democrático está suspenso, nós estamos sob um regime de exceção, nós estamos aqui falando, mas nós podemos ser, qualquer um de nós pode ser ameaçado imediatamente, porque não há mais a base que dá os direitos para a liberdade, que garante que todos nós sejamos inocentes até que se prova o contrário, está suspensa. A discussão é saber se você prende, a discussão é se você vai sofrer busca e apreensão na sua casa. A discussão é se você for preso, vão confiscar os seus bens. Se você... ou seja, é discussão de violência. Não é uma discussão que as pessoas reagem, tem direitos sendo respeitados, em que você tem o Estado democrático de direito sendo respeitado, né? Isso vale para o presidente. Nós temos um presidente, esse presidente em exercício, e que, na verdade, é o vice-presidente no exercício da presidência, como disse o Gênero de Freitas, que é, na verdade, um títere. Ele não comanda, ele não manda, ele é um bordaberry. Aquele presidente do Uruguai, que quando começou a ter um golpe militar, começou a ter uma sucessão de golpes contra a democracia na América Latina, na América do Sul, ele se ofereceu para ser um títere, para obedecer ao comando militar, mas ele falou, me deixem aqui. Hoje nós estamos com um presidente que está nessa situação. Ele, me deixem aqui, eu faço o que for preciso. Qual é o programa desse presidente? Qual é o ministro da Fazenda
Não existe. Nós temos um sujeito que está aqui destruindo o Estado democrático de direito, que está suspendendo as garantias, que está suspendendo as liberdades, que vai abrir espaço para uma perseguição cada vez maior, em nome da corrupção. Porque é fácil você acusar todo mundo de corrupção quando você não precisa provar. Quando a corrupção, ela vira uma questão de arbítrio. Uma pessoa que recebe contribuição eleitoral, e você quer dizer que é uma contribuição eleitoral, você sequer investiga. Quando você quer incriminar, você diz que é uma propina. Eu até hoje estou para entender qual é a diferença que faz com que o Vacari esteja lá por receber propina e o tesoureiro do PSDB, que fez campanha no mesmo ano e recebeu das vezes, sequer foi procurado. O que é isso? Isso é o abuso. Isso é o Estado policial. Quem decide é a polícia, não é o direito. Quem decide é a polícia. E hoje nós estamos assim, você tem uma legislação vaga, que dá espaço para uma intervenção, e é isso que está acontecendo. É isso que acontece todos os dias, né? Aí nós temos assim, e temos, inclusive, uma situação assim, veja, nós temos uma presidente que está ameaçada de perder o mandato. Como não conseguiram achar nada, o TCU inventou, sob encomenda, a questão dos decretos suplementares e das pedaladas fiscais. O problema é que o presidente também assinou os decretos das pedaladas fiscais. O presidente assinou iguais, caríssimos, importantes. Quando ela estava em viagem, ele exercia o cargo. A resposta que o presidente, o professor de Direito Constitucional dá, é ridícula. Ele diz que ele não responde pela política econômica. Portanto, ele não pode ser acusado de responsável pelas pedaladas fiscais. Isso está lá, é a declaração dele, é a resposta dele. Quer dizer, é uma resposta de porta de cadeia, né? Porque, né, você assinou, teu nome está lá, você fez, tua assinatura é claramente uma prova do crime, mas você diz que você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Ou seja, você é essa situação e nada acontece, você não consegue montar, embora já tenha uma ordem, uma determinação do Supremo sobre, para que se forme uma comissão especial de investigação do vice Michel Temer, sequer essa comissão é montada, né? O que nós estamos vendo hoje, né, eu sinto, a gente tem que entender o seguinte, é um governo fraco, um governo que conspirou secretamente e de uma maneira até vergonhosa dentro do próprio governo ao qual ele servia, né, e que ganhou o palácio, né, não dá nem para dizer que ganhou o poder, mas ganhou o palácio, ganhou a caneta, né, e tem um plano bastante claro, né. O primeiro plano é destruir o modelo econômico. Não é que ele vai querer destruir a Petrobras só, que ele quer destruir a Petrobras, como ele quer destruir outras coisas. Ele quer destruir a possibilidade do Brasil se transformar em uma sociedade moderna, do Brasil se transformar em uma sociedade mais igualitária, do país ser uma sociedade que dê respostas àqueles setores que sempre foram abandonados e excluídos, porque isso depende de ampliar as bases de produção da riqueza. Você não cria uma sociedade mais justa, mais igualitária, se você não aumentar a produção da riqueza. E a produção da riqueza implica num modelo voltado para a sociedade, um modelo voltado para o mercado interno, implica em você, de fato, você dar sequência a um projeto que, queiramos ou não, com todos os limites que a gente pode fazer, vinha ocorrendo aqui. Você mudar o eixo do teu crescimento, mudar o eixo do teu desenvolvimento. Você parar de fazer uma coisa voltada para o mercado externo, que vai atender a uma camada privilegiada, aos célebres 1% que sempre se comandaram o Brasil, e que vai, na verdade, responder à maioria. Então, não é por nacionalismo apenas, não pelo sentimento legítimo de defesa da nação, que você tem que se opor a esse golpe e se opor aos ataques a esse modelo. É que você está defendendo a possibilidade de que as pessoas tenham uma vida melhor.
essa possibilidade ela é dada se você consegue dirigir, se você consegue definir para onde vai o teu crescimento. Quando você faz este governo, que é um governo assim de raspa de tacho, né? É o governo de quem está aproveitando o Congresso mais corrupto da história para aprovar a toque de caixa, uma legislação que você assim, cujas consequências sequer estão podendo ser compreendidas e debatidas, as pessoas estão aprovando na porrada. O que você está fazendo é destruindo também a possibilidade de construção de um Estado de bem-estar social, de uma política de distribuição de renda mais eficaz. Aí acho que vale a pena a gente pensar em alguns exemplos, né? Se você pensar na ditadura do Alberto Fujimori no Peru, o Fujimori foi um cara que governou o Peru, e durante o governo dele ele destruiu todos os instrumentos que o Estado possuía para repartir renda, para ter uma aposentadoria, para você ter uma situação um pouco melhor para a população. O resultado é que hoje o Peru é um país que, mesmo crescendo, mesmo a economia, ele não consegue dar respostas, ele não tem instrumentos para distribuir renda, ele não tem instrumentos para ter uma aposentadoria decente, ele não tem instrumentos para ter uma saúde pública, ou seja, porque tudo isso foi destruído. E depois que você destruiu, fica muito mais difícil você reconstruir. Então o Peru é um país que vive uma situação maluca, a economia cresce e a população sempre vota contra o governo, porque a população é sempre injustiçada, ela sabe que ela é injustiçada, ela continua ganhando mole, ela continua sendo explorada, porque o crescimento não é feito para repartir. Quem reparte, ou o Estado tem uma presença que garante uma distribuição de renda, cobrando impostos, ou então não faz. Então é isso, e é isso que eles querem fazer aqui, e é esse o plano, né, que está em curso no Brasil. Eles querem arrebentar aquilo que nós temos de um vestígio de estado de bem-estar social, que comparando com os nossos vizinhos é bastante positivo, né, para criar uma situação irrecuperável, em que você cresce e o crescimento só beneficia os 1%, só beneficia o capital financeiro, só beneficia as empresas que vão aqui, vão comprar ações, não vão investir nada e vão atrair os seus lucros. O resultado a gente sabe, a gente vai criar um país que está vivendo uma experiência que eu acho que por todas as formas será inesquecível, que por todas as formas será lembrada por várias gerações como um momento particular de dignidade, um momento particular em que o respeito dos excluídos foi assegurado, em que os direitos foram garantidos, não de forma permanente, mas que realmente assim, as pessoas adquiriram uma postura altiva em relação a elas mesmas, como nunca se houve. E eu acho que é isso que preocupa, além do dinheiro, além da política, além da economia, preocupa que você tem um povo que levantou a cabeça. E essa é a questão. É isso que você precisa dar porrada. É para eles que você precisa fazer baixar a cabeça. Porque não vai ser fácil eles se conformarem. Então você precisa começar a bater. E você bate com o quê? Com a violência, você bate com o Estado policial. Aí eu acho que a gente tem que fazer um acerto de contas com nós mesmos, tá? Porque eu acho que esse processo que nós estamos vivendo é um processo que ele só tem um curso e ele só faz um sucesso quando ele abandona a política, quando ele abandona a discussão política, quando ele abandona a compreensão de que uma sociedade, ela só vai se emancipar, ela só vai se organizar, e ela só vai conseguir defender seus interesses e resolver as suas dificuldades a partir da política, a partir do confronto de ideias, a partir de partidos que expressem interesses de classe com toda a liberdade. O que aconteceu com o Brasil nos últimos 10 anos é que nós começamos a trocar a política pelo moralismo. Nós começamos a trocar, a criminalizar a política e a querer transformar cada discussão, não mais em divergência política, mas saber se a pessoa é honesta, saber se a pessoa é ladrão, se a pessoa rouba, saber se aquilo é corrupção, se aquilo não é. Bem, quem faz isso não é o povo, quem faz isso é a polícia, quem faz isso é o Ministério Público. O resultado, nós estamos tirando
da soberania popular, a decisão sobre os rumos do país, para fazer com que essa decisão seja feita por um delegado, por um promotor, por um juiz. Ou seja, nós estamos esvaziando o regime democrático. Nós estamos tirando do povo o direito de decidir o que vai acontecer. E é evidente que quando nós fazemos isso, nós estamos tirando a possibilidade de construir esse país que seja um país mais igualitário, que seja um país onde todos tenham os seus direitos. O que concentra, e é porque a gente está vivendo esta armadilha, porque foi uma armadilha da qual nós temos que admitir que nós temos parte em construir. Nós passamos muito tempo não colocando o combate à corrupção no seu devido lugar, que ela tem que ser colocada. Ela tem que ser, você tem que combater a corrupção, sim, é evidente. Mas você não pode transformar isso na sua prioridade. Não é que isso vai ser, não é com isso que você vai mudar o país, não. Com isso não vai mudar o país. Com isso você pode aumentar a população carcerária, mas você não vai aumentar outras coisas. Porque você vai aumentar os empregos, você vai aumentar as escolas, com a discussão da política econômica, portanto, com o confronto de ideias, portanto, com a luta popular por isso. É essa a discussão. E aí é que nós temos que entender que tem muitas pessoas que estão presas, com penas longuíssimas, e muita gente aplaude essas prisões, e muitas pessoas que estão aqui não sabem por quê, não conseguem explicar por quê essas prisões ocorrem, e por que as pessoas estão lá, e por que outras não estão. E não adianta, e a gente tem que entender que a prioridade, a questão de um país, ainda mais um país como o nosso, é resolver a questão da miséria, é resolver a questão da falta de oportunidade, que esse é o debate que nós precisamos fazer. E num país onde quem manda é o aparato judicial e o aparato policial, isso não se resolve nunca. Você cria uma burocracia e você cria privilégios, que já começam, inclusive, a aparecer quando o Ministério Público quer receber uma parte dos seus ganhos. Bem, dos ganhos, dos lucros conseguidos pelas operações. Bem, eu tenho um minuto para falar, e eu queria falar o seguinte. Diante de todo o exposto, eu acho que nós temos que ser, eu tenho uma opinião incondicional pela queda de Michel Temer. Eu acho que todos os recursos são válidos diante do prejuízo que ele pode causar. Nós estamos falando de uma tentativa histórica, que se esse governo sobreviver por 2 anos, eu não quero nem pensar no que um governo, um Estado policial, com as medidas que ele pode fazer. Primeiro com a nossa liberdade, segundo com a nossa economia. Não vamos esquecer que não é a mudança do controle do pré-sal, é a destruição da Petrobras que está em jogo. Porque se fosse mudar o controle do pré-sal, a gente mudava a gente mudava de governo, e voltava, não. É destruição, é a impossibilidade de sobrevivência que está aqui. É isso que está em jogo. A mesma coisa eu digo em relação à liberdade dos trabalhadores, a democracia. O que se quer? O que se quer é consumar a destruição do Partido dos Trabalhadores, colocar esse partido na ilegalidade, prender ou amordaçar o Lula. Portanto, se promover um retrocesso, que a gente volta a ser uma república de elite, na qual você não tem a representação popular, você não tem o Partido Popular. Você tem apenas um confronto ali de, né? Vamos imaginar assim, um país entre Michel Temer e Rodrigo Maia. Deve ser divertido, né? Enfim, então eu acho que, assim, eu sempre fui favorável, eu defendo que a prioridade é a defesa do mandato da presidente Dilma. Essa é a legalidade, essa é a democracia, esse é o nosso ponto. Mas foi cometida uma ilegalidade, foi cometida foi cometida uma ilegalidade, você não retorna, e se o retorno à democracia, o retorno à legalidade for uma medida, for um atalho, eu não gosto dessa palavra, mas esse pode ser o atalho para você conseguir os votos necessários para ela voltar ao palácio, eu sou a favor. É isso. Obrigado, Paulo. Passar para a companheira Laura. Agora, acho que esse microfone está... Bom dia. É bom dia ainda? É bom dia.
Bom dia, companheiros e companheiras. Bom, é um prazer estar aqui, fora Temer, pela volta da Dilma Rousseff, nossa presidente eleita. Queridos companheiros, eu não tenho muita coisa a acrescentar em relação à análise de conjuntura que os dois companheiros e que vocês têm feito durante esse tempo todo. Mas eu acho que a gente pode colocar alguma coisa em relação à grande disputa, que é a disputa da história que vai ser contada sobre esse momento presente, né? Quer dizer, todo mundo sabe que o Jornal Nacional, que a Globo, que a Abril, que a Veja, que a Folha de São Paulo, que o Globo, o que toda a imprensa golpista quer realizar no Brasil é uma operação gigantesca de apagamento de tudo que foi conquistado, de todos os direitos que foram, que a gente começou a vivenciar, e os questionamentos da nossa época, durante esses 14 anos dos governos Lula e Dilma. Eles querem que a gente se esqueça que, durante esses 14 anos, a gente, de fato, mudou de patamar, o Brasil mudou de patamar. Eu me lembro, uma vez, quando o Fernando Henrique foi perguntado a ele quanto tempo demoraria para o Brasil acabar com a miséria. E ele pegou e falou, olha, isso é coisa que, se a gente for muito bem, muito bem, muito bem, nos próximos 85 anos, nós teremos acabado com a miséria. Pois bem, o governo que veio na sequência, que foi o governo Lula e Dilma, o governo miséria absoluta no Brasil, como ele conseguiu acabar com a fome, e isso não tem preço. E isso é um legado gigantesco, mas é um legado mais maravilhoso, porque quando a gente fala de legado, a gente pode falar um monte de coisa, nós podemos falar de ProUni, nós podemos falar de FIES, mas o fato que o presidente Lula sempre lembra, o fato da gente não ter mais tido habitantes desse país sofrendo a dor aguda da fome, é uma conquista que não tem preço. E isso, este governo realizou. Eles querem que a gente esqueça isso, querem que a gente se esqueça que, pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres tiveram o protagonismo que tiveram, tanto que a gente conseguiu ter uma presidenta mulher. Eles querem que a gente esqueça a revolução que foi feita no ensino superior. Então, todo mundo sabe que, para as famílias pobres, era uma impossibilidade absoluta você ter um filho que tivesse frequentado uma universidade, e nesse governo, quantas famílias pobres conseguiram realizar, e eu cobri algumas festas de formatura de famílias muito pobres que tinham pela primeira vez seus filhos pegando o diploma. A emoção dessas famílias é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que não tem, é uma emoção tão grande que é quase impossível de ser descrita. Pois bem, eles querem que a gente esqueça tudo isso. Como que eles querem que a gente faça, que a gente tome esse remédio para a gente ficar todo mundo desmemoriado? É o seguinte, eles querem que a gente continue consumindo a Rede Globo, a Folha, a Veja, toda a imprensa golpista, porque se a gente fizer isso, logo a gente vai esquecer, logo a gente só vai estar falando de corrupção, que os governos do PT foram os governos mais corruptos da história, que o Zé Dirceu é o pior bandido que pode existir, enfim, e aí nós começamos a reproduzir essas coisas como papagaios. Eu tive a felicidade, eu estou militando nessa, e o termo é militância mesmo, eu estou militando nessa história de fazer a contranarrativa, ou seja, a Globo fala, eu falo diferente. Mas não sou só eu, são milhares de pessoas que hoje tomaram para si não só a tarefa de ir para as ruas e lutar, mas ir para as ruas
lutar no chão de fábrica e, mais do que isso, contar o que é que está sendo feito. Porque não basta mais só lutar. Porque nós não temos mais uma imprensa que minimamente respeita a realidade. Há algum tempo atrás, você tinha uma imprensa que você falava assim, vamos fazer uma greve. Fazíamos uma greve, mandava um release, que é aquele documento do sindicato que ia para as redações, chegava lá o documento, e aí os editores falavam assim, bom, o pessoal está tendo uma greve dos petroleiros, vamos cobrir? E aí os repórteres da Folha, dos jornais e das revistas e das televisões iam lá cobrir. Hoje em dia, quando vão cobrir, porque a maior parte desses releases são amassados e jogados simplesmente na lata de lixo, quando vão cobrir para criminalizar os movimentos sociais. Vocês sabem muito bem disso. Vão cobrir para chegar e falar, a greve, olha, os petroleiros impedindo o acesso dos pobres trabalhadores que estão querendo entrar para trabalhar, olha o pessoal atrapalhando o trânsito, olha o pessoal, enfim, é para criminalizar. Fora as greves da saúde, que essas são acusadas de matar mais do que guerra do Iraque, enfim, é uma tragédia, que é isso que eles fazem, é criminalizar os movimentos sociais. Então, quando eles se dignam a ir até os locais de mobilização, é para destruir a mobilização. Então, os movimentos sociais estão percebendo cada vez mais que nós necessitamos, tanto quanto de fazer a luta, nós precisamos contar da luta, nós precisamos falar da luta, nós precisamos ser o que os jornalistas dos grandes meios já não são mais. Nós precisamos ser os jornalistas. Eu estou falando isso porque parece assim, ó, que ideia louca é essa? Pô, mas eles têm as câmeras, eles têm os satélites, eles têm os carros de link, eles têm um monte de coisa, como é que nós vamos poder competir com eles? Pois bem, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que hoje nós podemos competir com eles, sim. E para isso é necessário que a gente seja inteligentes o suficiente, cada um de nós inteligentes o suficiente, para pegar e ocupar as redes sociais. É isso que é a missão, a meu ver, estratégica de todos os movimentos sociais, tão importante quanto ir para a rua, tão importante quanto fazer a greve geral, tão importante quanto fazer as mobilizações, as ocupações e tudo mais. A gente precisa falar sobre elas, nós precisamos dar publicidade para elas. Como é que a gente faz isso? Bom, essa ferramenta aqui é uma coisa, é a nossa ferramenta, é a ferramenta que tem que ser usada por todo o movimento social. Todo mundo aqui está com o seu celular hoje, conectado à internet, todo mundo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos usar isso aqui como atividade militante. Não usar para pegar e ficar falando, mãe, olha, fui comer hoje num restaurante bacana. Não, podemos falar, mamãe, comi hoje num restaurante bacana, mas tem que falar outras coisas. Nós temos que mostrar o assédio moral dentro do local de trabalho, nós temos que mostrar a luta que foi feita dentro do Fora Temer, o restaurante. Nós publicamos agora, recentemente, os jornalistas livres, publicamos um restaurante que pegou e pôs no cardápio. Você entra lá no restaurante e você recebe uma comanda que está escrito Fora Temer. É uma bobagem. Só que bombou, todo mundo chegou e falou, que puta ideia, vou lá nesse café. E aí as pessoas falam, precisam prestigiar esse café. Vamos abrir um café desses em São Paulo? Vamos... Enfim, o que eu estou dizendo para vocês, companheiros, é que a luta precisa ser documentada. Nós podemos gravar vídeos, nós podemos fazer entrevistas, nós podemos filmar os abusos da polícia, nós podemos... Isso está acontecendo hoje, a gente querendo ou a gente não querendo, porque o povo está fazendo isso. Não sei, o Vadir Damus falou sobre o caso Amarildo. O caso Amarildo, para mim, é um caso emblemático. Para mim, foi quando caiu a ficha de que a gente podia fazer
uma revolução na comunicação do Brasil. Quando foi? Foi quando eu vi o caso Amarildo. O caso Amarildo é um caso ímpar. Eu cubro, como jornalista, a área de polícia, segurança pública, área de geral de cidades e tal, e um monte de locais onde eu já trabalhei. Na Folha, na Veja e tal, não sei o quê. Sempre a coisa era a seguinte: morre um preto, pobre, favelado, o que ele é no jornal? Ele é estatística, ele é um a mais, ele é mais um. E quando não é suspeito, ou estava trocando tiro com a polícia, então ele já é criminalizado liminarmente. É muito legal essa história. Então, quando eu falo que ele é estatística mesmo, porque os jornalistas sabem que são 56 mil mortos por ano por arma de fogo no Brasil. Os jornalistas sabem que desses 80% são negros ou pardos. Os jornalistas sabem, mas não sabem o nome de um. Quando é que eles começaram a saber o nome de um? Começaram a saber no caso Amarildo. O que é que aconteceu? O pessoal, os vizinhos, os amigos do Amarildo, sabendo que ele ia ser criminalizado, porque a polícia já estava acusando o Amarildo de ser traficante, o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a mandar mensagens uns para os outros, falando: cadê o Amarildo? E o Amarildo tinha desaparecido. Cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? Aquilo virou um grito inacreditável dentro da rede, a um tal ponto que forçou os jornalões a irem atrás. E pela primeira vez os jornalões deram nome para um preto, pobre, favelado, que passou a ser conhecido. Então a gente ficou sabendo que o Amarildo era um pedreiro, não era um traficante, que o Amarildo tinha 5 filhos, que o Amarildo era um pai cuidadoso, zeloso, que o apelido dele era Boi. A gente sabe um monte de coisa sobre o Amarildo. Aí, logo na sequência, veio o caso da Cláudia. Não sei se vocês se lembram, que também foi um escândalo aqui no Rio, que foi aquela mulher que foi moradora de uma comunidade pobre do Rio, que foi arrastada pela polícia, fora do carro de polícia. Em condições normais, ninguém saberia dessa morte, mas teve alguém que estava bem atrás do carro da polícia e que filmou e colocou na rede aquilo. E aquilo virou um escárnio. A polícia do Rio mata uma mãe de família dessa maneira, arrastando como se fosse carne podre numa viatura. O que eu estou falando para vocês é duro de ouvir, mas o fato é o seguinte: hoje nós sabemos o nome da Cláudia, nós sabemos o nome do Amarildo, nós sabemos o nome do Douglas Rodrigues, lá de São Paulo, que é aquele menino que pegou e tomou um tiro da polícia e falou: por que o senhor atirou em mim? E morreu logo na sequência. Então, as redes sociais são uma grande ferramenta de autodefesa do povo. E é assim que nós temos que usá-las. Então, se o povo pobre, morador das comunidades, aprendeu isso, por que nós não podemos usar isso nos locais de fábrica, não podemos usar isso na nossa vida, não podemos usar isso para documentar todas as injustiças que a gente presencia e que a gente acompanha? E os nossos próprios movimentos também. Então, eu estou dizendo isso porque nós, há 1 ano atrás, nós fizemos uma rede chamada Jornalistas Livres. O que quer dizer livre? Porque, para começo de conversa, é livre mesmo, é quem quer ser, é. Como é que funciona? Funciona assim: olha, eu posso ir lá, tem mais alguém para ir junto comigo para filmar? Eu escrevo. Você fotografa? Fotografa. Então vamos junto, vamos. É assim que funciona. Quem vai estar lá nessa festa hoje? A gente chama em São Paulo, não sei se aqui no Rio também se chama. Festa é quando a gente vai, os movimentos sociais, vão fazer alguma ocupação. Vamos fazer uma festa hoje? Vamos. Quem é que vai na festa? Ó, eu posso ir. Que horas é o encontro? O ponto de encontro é tal. Então, quem vai? Vamos. A gente precisa, é bom ir mais gente para documentar se a gente for preso. Ah, tá bom. Então vai lá uma turminha e vamos e documentamos. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: eu não estou falando que ninguém tem que correr risco, é só a gente usar o celular como ferramenta. O que nós estamos fazendo é o seguinte: há 1 ano, nós estamos fazendo essa loucura, que é sem dinheiro nenhum,
sem patrocínio nenhum, sem anúncio de ninguém, só pelo amor à democracia e pela raiva que nós temos da Rede Globo, porque nós não aceitamos a Rede Globo mentindo da maneira como mente. Então, é raiva mesmo. Não é porque, olha, nós estamos, eu, por exemplo, nunca mais vou ser contratada em nenhum desses lugares que eu falei que eu já trabalhei. Mas tudo bem, não tem problema. O lance é o seguinte, nós temos que efetivamente, e movidos por essa raiva que nós sentimos, da mentirada toda que é despejada, porque, gente, é uma coisa impressionante que acontece no Brasil. Eu e o Paulo, a gente virou jornalista, o Paulo é muito mais velho do que eu, obviamente, mas... Não, é mentira, a gente é contemporâneo. Mas a gente gostava de comentar como a Globo tinha sido canalha no debate contra o Collor, quando eles pegaram e fizeram aquela edição do debate do Collor para prejudicar o Lula. Muitas pessoas aqui acompanharam essa discussão. A gente ficou puto com a Rede Globo. E, no entanto, aquela edição malévola, aquela edição ruim que eles fizeram, aquela edição mentirosa que eles fizeram do debate do Lula contra o Collor, não foi veiculada em todos os telejornais, foi veiculada só no Jornal Nacional, porque no Jornal do Meio-Dia, a edição foi até razoável. Com uma mentira que eles contaram no Jornal Nacional, eles derrubaram o Lula. E a gente perdeu a eleição ali. Pois bem, eles tiveram que fazer, isso que eles fizeram em um debate, eles tiveram que fazer durante esses 14 anos, de manhã, de tarde e de noite, todo dia. Você acordava, abria os olhos, ligava a televisão, e era uma depressão, era uma tragédia, né? Quer dizer, tudo, o país estava um lixo, uma corrupção medonha, esses bandidos, quadrilheiros, e aquela sistemática da narrativa, que eu vou falar e todo mundo vai reconhecer. É aquele documento, assim, aquela foto daquele documento com aquelas letrinhas subindo, assim. Formação de quadrilha, evasão de divisas, paraísos fiscais. É uma receita, vale para qualquer acusado do nosso lado, bem entendido. Do nosso lado vale sempre isso. Vocês já viram isso com essa frequência para falar do PSDB? Não. Então é isso, esse é o problema. E o duto aquele duto imundo da Petrobras jogando dólar, né? Aqueles canos todos. O que eu queria dizer é o seguinte, quando chegou o ano passado, nós falamos, chega, nós precisamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E aí saímos, que nem loucos, fazendo esses jornalistas livres. Bom, assim como nós, um monte de gente fez de maneiras distintas. Então, um monte de blogs, o Paulo tem um blog importantíssimo, outras pessoas tantas que foram fazendo essa contranarrativa, todo dia. A Globo falava, a gente ia lá e desfalava. A Globo falava, a gente ia lá e desfalava. A Globo falava, a gente desfalava. Nas redes o tempo inteiro. Marcação homem a homem, todo o tempo. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, eles demoraram esse tempo todo para conseguir fazer o intento deles, que era já impedir a reeleição do Lula, impedir a eleição da Dilma e mais ainda impedir a reeleição da Dilma. Bom, agora nós estamos nesse momento. E eu ouvi uma palestra que foi dada aqui no Rio, na Funarte, na ocupação da Funarte do Rio, que estava aquele nosso amigo do Intercept, o Glenn Greenwald. E o Glenn Greenwald chegou e fez a seguinte frase: o Brasil tem a imprensa uma das imprensas mais concentradas do mundo, uma das imprensas mais canalhas do mundo, uma das imprensas mais mentirosas e mais unificadas do mundo, essa imprensa corporativa. Bom, o que a gente faz? Se mata? Não, porque aí veio a segunda parte da fala dele. Ele falou assim, paradoxalmente, ou talvez até por isso mesmo, a imprensa alternativa no Brasil, hoje, é uma das imprensas mais poderosas do mundo. Isso é sensacional, gente.
Porque é um negócio sem dinheiro. Porque o governo, os nossos governos, verdade seja dita, se erraram em algumas áreas e erraram pesado, uma das áreas que continuou a criar os inimigos, ali cevando os inimigos, cevando os caras que iam comer o fígado desse governo. E, em contrapartida, presenteando com os caraminguás umas migalhas a mídia independente. Mas não tem problema, porque outros tantos atores e atrizes, pessoas que não aceitavam mentira, começaram a falar, bom, tudo bem, apesar dos erros do nosso governo, nós vamos fazer a contranarrativa e nós vamos para a defesa. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, nós hoje, os jornalistas livres, para concluir, os jornalistas livres, na votação do impeachment na Câmara, só a rede dos jornalistas livres. Alcançamos, naquela semana do impeachment na Câmara, nós atingimos 20 milhões de timelines no Facebook. Isso é uma enormidade. Algum tempo atrás, você falava um negócio desse, milhões, o cara falava assim, não é possível. Mas no Facebook tem tudo isso documentadinho, até bonito, assim você vê. Assim como nós, o Mídia Ninja fez, os blogs alternativos fizeram. Então, qual é o nosso desafio? Eu acho que o nosso desafio agora é pegar e convencer cada companheiro, cada militante, cada cidadão desse país, que a função de cada um de nós é fazer a luta direta, é ocupar as fábricas, ocupar as escolas, fazer as greves gerais, fazer as greves locais, mas, acima de tudo, a gente tem que ter essa missão. Nós precisamos documentar isso, porque é assim que nós ensinamos, inclusive, outros movimentos, as tecnologias. Em São Paulo, o que eles fizeram? Eles ocuparam as escolas. Ocuparam as escolas, o Alckmin já falou. Oba, beleza, são tudo bandido, está todo mundo fumando maconha dentro das escolas, está todo mundo fazendo orgias dentro das escolas e eles estão vandalizando as escolas. O que os meninos fizeram? Eles pegaram e falaram assim, não vamos discutir a lógica da reorganização escolar do Alckmin, vamos discutir o que é que nós estamos fazendo com as escolas. E mostraram vídeos com eles cuidando das escolas, pintando as escolas, amando as escolas, fazendo aulas públicas, fazendo saraus, levando artistas e tal, não sei o quê. O que aconteceu? A opinião pública da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo inteira virou o jogo. E pela primeira vez na história, o governo Alckmin teve que fazer um recuo em total extensão. Não porque ele tenha abandonado o projeto dele, porque ele continua, mas ali ele teve que recuar. Então, companheiros, a luta é árdua, ocupar, convencer, tudo isso é muito difícil. Mas se a gente não documenta, isso tudo fica trancadinho ali dentro da escola e a gente não faz nada. Então, o nosso desafio é ampliar isso aí, é levar para outras pessoas. Então, a luta dos secundaristas, por exemplo, hoje, já chegou aqui no Rio, já chegou em Goiás, já chegou no Ceará, já chegou em vários locais e eles continuam expandindo. E um monte de movimentos que antes nunca tinham pensado na ocupação, já estão fazendo ocupação também. Então, essa é uma tecnologia em que um movimento ensina no outro. Então, gente, olha, eu só queria terminar dizendo, fora Temer, fica Dilma, a luta merece. Obrigada.